Bom dia a todos. Meu nome é Raíra. Eu vim hoje apresentar o Librol, que é um software tradutor de português para Libras, e com um grande diferencial que vocês vão conhecer nessa apresentação. Esse trabalho foi feito no IFBA Campus de Vitória da Conquista, IFBA, com apoio dos colegas Jennifer, Josiel, Igor, e com orientação dos professores Pablo e Cláudio. Só para deixar claro, Josiel é um aluno surdo da instituição. Okay. Então, Libras é a linguagem brasileira de sinais. Além do que as pessoas conhecem, Libras não é só os sinais. Existe uma forma escrita da Libras, que é uma variação do português. Ou seja, Libras é um idioma e ele tem uma forma escrita que é completamente ignorada, ou bastante ignorada pelas pessoas, bastante desconhecida. A forma de leitura de um surdo, que na apresentação vai ser identificado como DA, de deficiente auditivo, ele é diferenciado do português. Então, na instituição, no momento que um aluno pega um texto que está em português, um aluno surdo pega um texto que está em português, ele acaba tendo um atraso em relação aos outros alunos, já que aquela não é a língua materna deles. Então, a função do Librol vai ser trazer essa língua materna para dentro da instituição. Hoje no Brasil, nós temos cerca de quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, total ou parcial, ou seja, cerca de 2% da população brasileira. E poucos desses alunos conseguem concluir o ensino médio. Ou seja, eles desistem do ensino médio por dificuldades, entre elas, pela dificuldade de adaptação ao sistema de ensino, que é diferente do que nós temos. É importante frisar que o português, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a primeira língua dos deficientes auditivos. A língua original é Libras, e o português que eles têm na escola é uma língua tal como o inglês funciona para nós ouvintes. Eles possuem uma certa dificuldade de compreender um texto, porque eles ignoram algumas palavras e os verbos são colocados completamente no infinitivo. Então, eles precisam do auxílio de um tradutor, tradutor de Libras, para poder conseguir entender um texto, o que atrasa em relação aos ouvintes. Excluídos os artigos, preposições, conectivos, conjunções, e os verbos eles ficam no infinitivo. Então, aqui nós temos um exemplo de como nós lemos um texto. O Librol converte textos em português para facilitar a compreensão dos deficientes auditivos, e como o deficiente auditivo ele lê. O que vocês estão vendo é o que o software é capaz de fazer. Ele vai retirar aquelas palavras que são ignoradas e vai colocar os verbos no infinitivo. O resultado final é aquele que vocês estão vendo aí: Librol converter textos em português facilitar, que traz uma melhora enorme para a leitura. Eles conseguem ler um texto da forma como a gente lê. A compreensão fica muito mais fácil. A ideia do Librol surgiu quando a gente teve o primeiro contato com deficientes auditivos no campus de Vitória da Conquista, e percebemos que eles, apesar de estarem colocados dentro de uma sala de aula, eles não estavam totalmente integrados à instituição, aos alunos, porque eles não estavam aprendendo a língua deles, eles estavam tendo que aprender outra língua. Então, essa dificuldade de acompanhamento, essa dificuldade de leitura, gerou na gente a ideia de criar um software que fosse capaz de fazer o que o tradutor faz para ele dentro da sala de aula, dando assim autonomia para que ele possa estudar sozinho, fazer leituras posteriores. Nós trouxemos aqui alguns trabalhos correlatos, entre eles o PRODEF, que foi o que estava mais na mídia,
O diferencial do Librol entra aí. Ele é o único que vai trabalhar com Libras escrita, que é o português com algumas alterações. Nós não trabalhamos com sinais, mas nós também trazemos a tradução em texto. Ou seja, o aluno digita o texto em português e nós temos como resultado o texto em Libras. Ambos os trabalhos, o último ali, grafema e fonema, e o Librol, nós estamos utilizando a técnica de processamento de língua natural. Vai ser explicado aqui na frente. O passo a passo. Como funciona o Librol? Você vai digitar um texto em português, o Librol converte texto em português para facilitar a compreensão dos deficientes auditivos. Nós temos o Partial Speech, que é uma técnica de processamento de língua natural, que vai vai etiquetar as palavras, ou seja, vai colocar o que é artigo, o que é verbo, o que é substantivo, e nós estamos utilizando aquela versão do MX Post, que tem uma taxa de erro, ou seja, ele não é 100% certo, mas está funcionando, está dando para ver. Ele pega a preposição, nomes, verbos. Depois nós trabalhamos com a técnica de stop words, ou seja, ele vai retirar aquelas palavras que são indiferentes para a leitura, que no caso aqui nós temos artigos e preposições, que não vai fazer diferença, só vai tornar o texto mais cansativo. Depois nós vamos com a técnica de Stimmer, que vai pegar o radical dos verbos, ou seja, converte, facilite. E por último nós temos o banco de dados, onde nós vamos ter o equivalente no código PORT para o equivalente no código Libras. Ou seja, na parte de português nós temos todos os verbos, os radicais dos verbos, e o correspondente em Libras é o verbo no infinitivo. O exemplo que a gente tem ali, converte, converter. Aqui nós temos uma tela do software, com o texto já traduzido. Ele vai limpar o texto e vai mostrar uma forma que, se um deficiente auditivo ler aquilo ali, para ele vai ser mais simples de entender o texto em Libras do que em português. Como vocês podem ver, o Partial Speech, ele reconhece não é 100%, então algumas palavras ali são cortadas, mas não atrapalha na compreensão do texto. Como trabalho futuro, nós vamos estar trazendo o Librol para os navegadores, ou seja, os deficientes auditivos eles vão poder estar acessando a internet na língua materna deles. Então, uma página da internet em português vai estar em Libras, e futuramente vamos trazer um aplicativo para celular e para tablet, que cai perfeitamente na iniciativa do governo de trazer tablets para as escolas públicas. Então, os alunos eles vão poder ter uma certa autonomia na hora dos estudos, e isso vai ajudar a eles se adaptarem ao ambiente de ensino com mais facilidade. Então, a função maior do Librol não é só integrar tecnologia e acessibilidade, mas é facilitar a compreensão de alunos que têm uma certa dificuldade em compreender a nossa língua. Então, com o Librol, a facilidade de leitura vai aumentar. Inclusive, nós estamos trabalhando na validação do software com alunos surdos no Instituto. E, com isso, nós vamos trazer, o foco principal é trazer uma autonomia, ou seja, o aluno ele vai poder, em casa, pegar o software e ler um texto que o professor passou para casa, e sem precisar da ajuda de um tradutor. Aqui a gente tem as referências. Então, é isso. Ok, obrigado.